Muito obrigada. Bom, preparei os slides em inglês, mas acho que dá para falar em português, né? Então, bom, vou compartilhar. Ah, não. Desculpe, não é isso. Sim. Aqui. Tá. Bom, então, antes de começar, bom, é um prazer participar desta sessão do colóquio. Gostaria de agradecer aos organizadores o convite, Arturo e a Mariana. O que eu vou contar é um trabalho em andamento com Rudy Rosas, em que estudamos a existir difeomorfismos tangentes à identidade em dimensão 2. Então, o objetivo geral que a gente tem é estudar a dinâmica local de biolomorfismos em C2. A gente tem transformações F biolomorfas, o estudo é local, então a gente tem um ponto fixo que assumimos que é a origem e nos centramos no caso que é tangente à identidade. Isso quer dizer que a parte linear do biolomorfismo é a identidade mais termos de ordem maior. Então, no caso de dimensão 1, a dinâmica desse tipo de difeomorfismos é descrita pelo teorema da flor de Lo e Fatou. O que nos diz o teorema é que quando estamos nesse caso, em dimensão 1, temos um difeomorfismo tangente à identidade, que não seja a identidade. Então, o que acontece é o seguinte, vou colocar um desenho que dá para entender melhor. Acontece o seguinte. Então, aqui temos, por exemplo, um biolomorfismo em dimensão 1, que é a identidade mais um termo de ordem 4. Então, vão existir 3 pétalas atratoras. Então, temos domínios aqui que são invariantes. A órbita de um ponto está contida no domínio e é atraída pela origem. Todas as órbitas convergem para a origem e a gente tem 3 desses domínios atratores. Então, em todos eles, a dinâmica é atraída, as órbitas são atraídas pela origem. Se fazemos o mesmo para o difeomorfismo F-1, para o inverso, vamos ter pétalas atratoras para F-1, ou seja, são repulsoras para o difeomorfismo F. Então, esses seriam aqui as órbitas, todas saem desses domínios e se afastam da origem, bom, pelo menos dentro desse domínio. E todos esses domínios cobrem uma vizinhança pontilhada da origem. Então, temos o comportamento das órbitas, o comportamento completo das órbitas perto da origem. E, além disso, em cada uma dessas pétalas, temos uma mudança de coordenadas analítica que conjuga a aplicação F com a translação unidade. Então, em cada uma dessas pétalas, temos coordenadas em que a dinâmica, o biolomorfismo F fica simples, é simplesmente a translação unidade. E isto é o que se chamam as coordenadas de Fatou. E ese é o ponto de partida para o estudo da conjugação analítica de difeomorfismos desse tipo em dimensão 1. Então, em dimensão maior, vou me centrar no caso de dimensão 2, algumas das coisas vão ser válidas para a dimensão maior também, mas bom, essencialmente vou trabalhar em dimensão 2. Então, se temos um biolomorfismo tangente à identidade em dimensão 2, podemos escrever esse difeomorfismo da seguinte forma. Bom, o termo o escrevemos como soma de polinômios homogêneos, aqui pk mais 1
que K mais 1 é o primeiro termo não nulo após a identidade e são polinômios homogêneos de grau K mais 1. Então, vamos definir uma direção característica de f como uma direção que satisfaz esta condição. Pk mais 1 de v, que K mais 1 de v é igual a lambda v para algum lambda complexo. No caso em que esse lambda for diferente de zero, dizemos que a direção é não degenerada. Tá? Por que trabalhamos com direções características? O que vou fazer é procurar órbitas, estudar órbitas que sejam tangentes a uma direção característica, simplesmente para saber onde procurar os domínios estáveis. E as direções características são as únicas direções possíveis para isso. Tá? Se temos uma órbita que converge a origem e é tangente a uma direção, então essa direção necessariamente é uma direção característica. Tá? Então as órbitas, é claro, poderiam não ter tangente, mas se tem tangente, essa tangente é uma direção característica. Tá? Então, o que acontece com essas... quando temos uma direção característica. Então, podemos achar sempre pétalas atratoras de dimensão 1. No caso em que a direção for não degenerada, que esse lambda que aparecia é diferente de zero, então um teorema de Kalia-Kim garante que sempre existem curvas parabólicas. Tá? Uma curva parabólica é um domínio de Z2 que tem dimensão 1, que tem zero na fronteira, é invariante, as órbitas tendem a zero e tendem a zero tangentes a uma direção. Tá? Então, é exatamente um análogo das pétalas atratoras do teorema da flor. Só que aqui estamos pedindo que as órbitas sejam convergentes com essa tangente. Tá? Então, depois, para o caso de uma direção característica qualquer, tem alguns resultados prévios de Abate, de Molino, em que eles garantem a existência de curvas parabólicas impondo algumas condições que têm a ver com o índice de Camacho-Sad após uma explosão. Tá? Como a gente está procurando órbitas que sejam tangentes a V, essas órbitas vão sobreviver se fizermos uma explosão. Então, podemos fazer uma explosão, vamos ter o divisor excepcional e impondo algumas condições sobre o índice de Camacho-Sad do transformado de F nesse divisor, vamos ter isso, dá para obter curvas parabólicas. Tá? No caso geral, de fato, num resultado do ano passado, também em colaboração com Rudy Rosas, o que fizemos foi garantir esse resultado para qualquer direção característica. Tá? Sin nenhuma hipótese a mais, uma direção característica degenerada ou não de qualquer tipo. Então, se V é uma direção característica de F, existe ou uma curva de pontos fixos tangente a V ou uma curva parabólica tangente a V. Tá? Então, isso em quanto à existência de pétalas de dimensão 1. O que acontece quando trabalhamos com pétalas, a gente está em dimensão 2, então o que seria mais interessante para entender a dinâmica, como primeiro ponto também para a classificação analítica, é achar pétalas de dimensão 2. Tá? Essas pétalas de dimensão 2, vou chamá-las domínios parabólicos. Então, a definição é exatamente a mesma, é um domínio simplesmente conexo, é um domínio conexo de C2, tá? Com zero na fronteira, que tem dimensão 2, realmente é um aberto dentro de dimensão de C2, que é invariante por F, e de forma que as órbitas convergem a zero e convergem a zero tangentes à direção V.
Nesse caso, vamos dizer que o dominio parabólico é un dominio parabólico ao longo da dirección V. As órbitas todas van converger nesa dirección V. Entón, o primeiro resultado sobre a existencia desas pétalas de dimensão 2 é tamén debido a Kim para o caso de direccións características non degeneradas. Entón, cando V é unha dirección característica non degenerada e satisfaz unha certa condición que vou explicar depois, entón existen sempre dominios parabólicos en que as órbitas son tangentes a esa dirección. E, alén disso, a gente ten coordenadas de Fatou. As coordenadas de Fatou que vamos procurar son coordenadas nesas pétalas en que o difeomorfismo é a traslación unidade na primeira coordenada e a identidade na segunda. Entón, en dimensão 2, unhas coordenadas nas quais F se escreve desa forma é o que vou chamar coordenadas de Fatou. Entón, vou explicar un poquinho simplesmente cual é a condición de Akim. Entón, a idea, como dice antes, a gente pode facer unha explosión e considerar o transformado do difeomorfismo no ponto que corresponde á dirección en que estamos traballando. Non perdemos as órbitas porque estamos procurando as órbitas que son tangentes a V. Entón, cando facemos esa transformación, o transformado do F é da seguinte forma. Entón, temos a primeira coordenada é x más a xk máis 1 máis termos de orden maior, con ese a diferente de 0, e a segunda coordenada é x más b xk y máis termos de orden maior. Entón, o que temos é que F é exactamente o fluxo a tempo 1 de un campo de vectores desta forma. Bon, sería iso máis termos de orden maior. Xk veces ax parcial con respecto de x máis by parcial con respecto de y. Entón, o que temos, este vai ser un modelo da dinámica, o que acontece para este campo de vectores é que as órbitas, a gente pode integrar as órbitas van converger a 0 si, iso sí, a parte real dese cociente B sobre A for positiva. E, mesmo que o difeomorfismo non seja exactamente o fluxo deste campo de vectores, como está perto do fluxo en tempo 1 dese campo de vectores, o mesmo vai acontecer para F. Entón, o que acontece é que para achar o dominio, a pétala invariante, o que temos aquí é que a primeira coordenada é desa forma. Entón, é moito parecida con unha transformación tangente a identidade en dimensão 1. E o que vamos ter son sectores, se y é pequeno, vamos ter sectores ou pétalas para x. Vamos obter eses dominios simplesmente pelo teorema de Loy-Fatou, en que as imaxes de x están contidas nesa pétala e convergen para 0. E con esa condición garantimos tamén que en cada órbita os y tamén tenden para 0. Entón, a existencia de dominios parabólicos é ben simples. Depois explico un pouco cual é a idea para achar as coordenadas de Fatou, que iso sí un poquinho dá un pouco máis de traballo. Mas a existencia de dominio parabólico é ben simples. A gente usa ese modelo partindo do campo de vectores e procura o dominio parabólico. Entón, no caso de direccións características
que são degeneradas, temos um resultado de lis vivas, que bom, é o máis geral até agora, que dá, primeiro, clasifica as direccións características en 3 tipos diferentes, e depois, como algunhas condições, garante, dependendo de que tipo de dirección característica tivermos, garante a existencia, con algunhas condições, de dominios parabólicos. Entón, vou dar a definición, depois vou dar a interpretación desas condições. Entón, se temos unha dirección característica, degenerada ou non, de facto aquí a gente non precisa que for degenerada, entón facemos unha explosión da origen, consideramos o transformado de f nese punto e vai ter unha expresión dese tipo. E vamos definir os valores eje e t. Eje vai ser a orden en cero dese polinomio en y, e t vai ser a orden en cero dese polinomio en y. Entón, eje vai ser un número que é positivo, maior ou igual, pode ser 0. Este número é maior ou igual a 0. E o número t, vamos como a dirección é característica, iso quer dizer que este orden, pelo menos, é 1. E estamos asumindo tamén que é naudicrítico, entón ese t vai ser finito. Entón, a clasificación é a seguinte. Vamos dizer que a dirección é fuchsiana cando eje máis 1 é igual a t, que é irregular cando eje máis 1 é menor que t, e que é aparente se eje máis 1 é maior que t ou se eje é igual a infinito. Entón, agora vou explicar esa clasificación. E os resultados dela son os seguintes. No caso irregular, sempre existen dominios parabólicos ao longo desa dirección. E, alén diso, temos coordenadas de Fatou. No coordenadas de Fatou como no sentido do último teorema que vimos. Na primeira coordenada é a translación, unidade, e na segunda coordenada é a identidade. E no caso fuchsiano, impondo unha condición a máis, vamos ter dominios parabólicos ao longo desa dirección. Ela non diz nada sobre a existencia de coordenadas de Fatou. Entón, ese foi o noso punto de partida para o traballo. Primeiro, tentar entender qual é a clasificación desas, o que significa que unha dirección sexa fuchsiana, que sexa irregular ou que sexa aparente. Entón, a partir do resultado já dá para intuir o caso irregular ten sempre asociados dominios parabólicos. Entón, a gente espera que iso esteja ligado de alguma forma a un maselano na reducción de singularidades. E iso é o que acontece exactamente. Entón, a caracterización é simples, é a seguinte. As direccións irregulares son exactamente aquelas que cando a gente faz unha explosión, o divisor, temos a dirección, V, facemos a explosión, o difeomorfismo no punto que corresponde aquí. Entón, temos aquí o divisor excepcional, e que vai ser, como estamos no caso no dicrítico, vai ser invariante para o transformado de f. Entón, a dirección vai ser irregular se, iso sí, ese divisor excepcional é unha separatriz fraca. Ou seja, a pós-redução de singularidades é a separatriz fraca en un maselano. E os outros dois casos vão corresponder aos casos en que a pós-redução de singularidades é unha separatriz forte. A diferença entre os dois é simplesmente a condição do índice de Camacho-Sad na primeira explosão. No caso fuchsiano, o índice de Camacho-Sad é não nulo e no segundo é nulo. Entón, o resultado é iso, no caso irregular aparece un maselano con divisor fraco, entón a gente sempre ten dominios parabólicos,
E no caso fucsiano, não temos ela não. Então, a gente vai precisar impor uma condição igual que precisava no caso de aqui. Tá? Vamos ter uma singularidade em geral de tipo não degenerado. Então, isso nem sempre vai ter domínios parabólicos. Tá? Então, vamos nos centrar no caso o caso irregular já o resultado é completo, tem domínios parabólicos e além disso tem coordenadas de Fatou. Então, vamos nos centrar no caso fucsiano, tá? Para explicar un pouco como se pode mostrar a existencia dos dominios, tá? E como se poden encontrar coordenadas de Fatou. Então, de novo, a ideia sempre é fazer explosões até chegar a um ponto que seja reduzido ou quase reduzido. Então, no fim das contas, o que a gente tem que fazer é estudar a dinâmica do difeomorfismo em casos reduzidos. Tá? Então, fazemos algumas explosões seguindo o primeiro divisor e chegamos numa transformação dessa forma. Tá? Então, temos que M e N são os dois maiores ou iguais a 1 e A e B são não nulos. Tá? Quase sempre. Tem um caso em que um deles pode ser nulo, mas estaríamos então numa Celano com divisor fraco. Tá? Mas, em geral, esses dois termos são não nulos. Então, o que temos é uma singularidade que não é necessariamente reduzida, porque o cociente de autovalores não necessariamente não pedimos nada sobre o cociente de autovalores, simplesmente pedimos que o produto seja, que nenhum deles seja nulo. Então, uma singularidade, o que às vezes a gente chama pré-simples, não nilpotente, que é uma esquina, tá? M e N são maiores ou iguais a 1, então temos uma esquina não degenerada. E precisamos entender o que acontece com as órbitas nesse caso. No caso, esquina não degenerada. Então, o que fazemos, igual que no caso de Akim, o que tiñamos era uma singularidade tamén iso, presimples, não degenerada, e usábamos o fluxo do campo de vectores como modelo para o comportamento das órbitas. Aquí vai acontecer o mesmo. Tá? Então, o que vamos ter é que esa aplicación F vai ser o fluxo en tempo 1 de unha transformación de un campo desa forma. E iso de aquí, máis termos de orde maior. Tá? Mas o comportamento vai ser parecido como o comportamento dese campo de vectores. Disculpen, acho que ficou... como comportamento dese campo de vectores. Então, de novo, dá para integrar directamente o campo e achar as órbitas de maneira explícita. Tá? E a condição que temos aqui é um pouquinho mais geral. A condição que vamos ter para que as órbitas desse campo converjam para zero vai ser exatamente esta que está aqui. Vamos pedir que a parte real do cociente A sobre AM mais BN seja positiva e que a parte real de B sobre AM mais BN seja positiva também. Tá? Então, precisamos pedir essas duas coisas. Se não acontecerem essas duas coisas, então, com certeza vão existir exemplos, esse exemplo bem simples, o fluxo desse campo de vetores, em que não existem essas pétalas de dimensão 2. Tá? Essa condição é a seguinte. Tá? Temos esta reta vertical, parte real igual a menos n sobre m, e temos que estar á direita desa reta e fora dese disco, bisecado pela reta real que pasa por 0 e por menos n sobre m. Tá? Então, vemos que no caso n igual a 0, o que temos é exatamente a condição que
que garante a convergencia das órbitas no caso que non é esquina. Então, nesse caso, exactamente o que temos é o semiplano parte real positiva, que é a condición para as singularidades non degeneradas que non son esquina. A condición que aparece no teorema de Aquín. E a condición que no teorema de Vivas, a condición que garante a existencia deses dominios parabólicos para con órbitas tangentes a unha dirección fucsiana, é exactamente que após esas explosões a gente estiver, o cociente A partido por B estiver nesse domínio aqui. Então, esencialmente, o que a gente está pedindo no começo é que o índice de Camacho-Sad do divisor excepcional esteja num domínio que é simplesmente deslocar este de aqui à direita. A condição simplesmente é isso. Estamos pedindo, esencialmente, como dice, o que temos que entender bem é o que acontece no caso reduzido, ou quase reduzido. Então, o nosso teorema até agora é o seguinte. Temos um biolomorfismo desse tipo, que é uma esquina não degenerada, com essa condição. Então, existem domínios parabólicos para F, isso já estava feito por Vivas. A gente faz uma demonstração direta, porque a demonstração dela passa por introduzir uma variável a mais e passar a um mapa em dimensão 3 e aplicar nessa transformação de dimensão 3 o resultado de Aquín. Então, a gente faz uma demonstração direta, mas, de novo, como no caso de Aquín, mostrar que a existência de um domínio parabólico não é complicada. E depois o que fazemos é mostrar que, de fato, nesse caso também temos coordenadas de Fatou. Nesses domínios parabólicos podemos fazer mudanças de coordenadas onde onde F fica simples, da forma Z mais 1 W. Então, vou dar uma ideia da prova. Então, a ideia da prova segue mais ou menos a mesma ideia que usa Aquín para o caso não esquina. Vou explicar um pouquinho quais são as diferenças da prova. Então, o que temos é um difeomorfismo dessa forma. Então, lembramos que M e N são maiores ou iguais a 1, e A e B satisfazem, estão nesse domínio, a parte real de A sobre B está nesse domínio que aparecia antes. Essas duas condições aqui. Então, para explicar um pouco a ideia, vou assumir que M e N são coprimos. Senão, o que a gente faz é tirar o máximo comum divisor e fazer umas pequenas modificações, mas a ideia essencialmente é a mesma. Então, vamos assumir que o M e N são primos entre si. Então, o que acontece? No caso en que não estávamos numa esquina, em que N era igual a 0, a variável x1, a primeira componente de x, já se comportava como um difeomorfismo em dimensão 1. Então, a gente automaticamente para x encontrava pétalas atratoras. Aqui o que se comporta como, nesse caso, o que se comporta como uma transformação tangente de identidade em dimensão 1 é o produto xm vezes yn. Se a gente chamarmos x1, y1, temos x1, xy, f de xy, que chamamos x1, y1, então x1m, y1n é dessa forma, xm, yn
más xm yn ao cuadrado veces am más bn más termos de orden mayor. Entonces, si x e y fueren pequeños, eso se comporta como una transformación tangente de identidad en dimensión 1. Y para esa variable, para la variable xm yn, tenemos una pétala tractora. Entonces, también por simplicidad, vamos a supor que hacemos una mudanza de coordenadas lineal. Bueno, a gente puede hacer una mudanza de coordenadas lineal que transforma o A en ese valor y o B en ese valor. Entonces, con eso, lo que tenemos aquí aparece un A tilde, B tilde, de forma que ahora las partes reales de esos dos valores son negativas. La condición que teníamos era que a parte real de eso es positiva, entonces tenemos que a parte real de esos dos valores ahora va a ser negativa. Y, além disso, o número que aparece aquí es menos 1. Entonces, o teorema da flor vai me dar unha pétala tractora bisecada pela dirección real positiva. Entón, para a variable xm yn vamos ter unha pétala tractora vamos ter un sector ou un pétalo, unha pétala, aquí a gente considera unha coisa así, v epsilon teta. Então, temos aquí teta é a abertura do sector, epsilon é o raio. Então, encontramos un dominio parabólico desa forma. Son os xy en Z2, de forma que xm yn está nun sector pequeno bisecado pela reta real positiva e, além disso, x é menor que unha potencia de xm yn e y é menor que unha potencia de xm yn, para algún eje positivo. Iso quer dizer que as órbitas, todas as órbitas están dentro dese dominio, ou seja, o comportamento de x e y é máis ou menos da mesma orden, máis ou menos. Non ten un comportamento de tipo selano con un crecimento exponencial. Entón, o dominio que encontramos é desa forma. Non é exactamente o mesmo dominio que do teorema de Vivas, mas, bon, está contido nele. A gente precisa de unha condición máis para depois garantir a existencia de coordenadas de Fatou. Entón, de novo, a existencia do dominio parabólico é razoablemente simples. Vem esencialmente do teorema da flor de dimensão 1, só que agora aplicado para a función e para a variable xm yn. Como facemos para encontrar as coordenadas de Fatou? Então, a ideia vai ser máis ou menos a mesma, vai ser de fato a mesma que usa aquí no caso na esquina. O que procuramos son coordenadas, a función phi, que queremos é que phi seja unha conjugación de f con a traslación unidade na primeira coordenada e a identidade na segunda coordenada. Então, o que procuramos é que phi vai ser unha aplicación dessa forma, phi1, phi2, onde phi1 conjuga f como a traslación unidade e phi2 é unha función invariante ao longo das órbitas de f. Então, comenzamos achando a función phi2. E, de novo, o que facemos é utilizar a dinámica do campo que estamos utilizando como modelo para a dinámica do difeomorfismo. A gente pode integrar o campo aquí, já fizemos isso antes, então temos essa integral primeira, desculpen, da forma x elevado a menos b, y elevado a a. Então, a ideia qual é? Para definir phi2, vamos fazer o limite para cada xy, vou definir phi2 de xy como o limite ao longo da órbita dessa função aqui.
No caso en que, no caso de aquí, no caso en que não estamos numa esquina, isso dá para fazer diretamente, porque o X vai estar num setor e então podemos definir as potências de X. Os iterados de X vão estar nesse setor e podemos calcular esse limite. Tá? Aqui temos um pequeno problema que é como definir isso. O que tenho aqui, bom, em geral, como esses valores A e B são complexos, tá? Então, em geral, no domínio que temos, X e Y não tem um argumento limitado. As órbitas vão sair de qualquer setor que eu fixar. Então, preciso reescrever essa função de forma que esteja bem definida no setor. Tá? Então, dá para fazer isso. Como M e N são primos entre si, podemos achar esses valores P e Q que satisfazem isso e a gente consegue encontrar reescrever isso de forma que esteja, agora sim, bem definida no domínio que temos. Tá? E sempre que essa função estiver definida, então a função G vai coincidir com essa função daqui, com essa integral primeira. Tá? E então, agora sim, uma vez que temos a função G, agora definida em todo o domínio, podemos calcular, pegar o ponto XY, fazemos a imagem de XY, que é X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, etc. Isso é a órbita do ponto XY pela função f e podemos calcular esse limite. Esse limite agora vai estar definido porque todos os iterados de x e y estão contidos no domínio omega e, portanto, xm e ym está num setor e essa função está bem definida. E, além disso, esse limite é um limite uniforme, então a função que obtemos vai ser uma função analítica. Tá? E é claro que, pela própria definição, é uma função que é invariante. Tá? Quando a composição de φ2 com f é igual a φ2. Tá? Isso é claro. Tá? Então, o seguinte passo é o seguinte. Uma vez que a gente tiver a função φ2, tá? Que é invariante nas órbitas, consideramos essa aplicação φ definida dessa forma. 1 sobre xm yn φ2. Tá? Então, se pode mostrar que essa função é injetora e, além disso, o comportamento de xm, y, aqui, simplesmente, utilizar de novo as ideias de dimensão 1. Tá? Uma vez que tenho a segunda coordenada, φ2, como sei que xm, yn parecido, tem um comportamento parecido ao de um difeomorfismo em dimensão 1, então vamos fazer essa mudança de coordenadas. Então, agora a ideia é trabalhar como no caso de dimensão 1. Fazemos essa mudança que está bem definida nesse domínio omega e o que temos é que quando fazemos essa mudança de coordenadas, essa conjugação com essa transformação, como φ2 era invariante, a segunda coordenada já é a identidade e a primeira é a translação, é a conta que fizemos antes. A primeira coordenada, fazendo essa conjugação, é a translação unidade mais um termo, uma função que depende das duas variáveis z e w, que é pequena comparada com z. Tá? E da forma, está limitada por uma potência negativa de z. Tá? E então, o que fazemos agora é, para terminar, agora sim já com algumas adaptações, mas essencialmente a mesma ideia que em dimensão 1. Tá? O que fazemos é o que queremos é conjugar com a translação unidade, então temos que procurar uma
uma conjugação que elimine essa função H. Tá? Então, dá para fazer utilizando essencialmente as mesmas técnicas que no caso de dimensão 1. Tá? Bom, então, acho que vou parar aqui. Muito obrigada pela atenção.